boa. Boa noite, companheiros, companheiras, convidados. Sejam todos bem-vindos a essa reunião conjunta do Rotary Clube de Feira de Santana, Novo Horizonte, em parceria aí com o Rotary Clube de Ipiaú Vale do Rios, Rotary Clube de Feira de Santana, Nova Geração, e os convidados todos aí do Corujão também. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Luiz Augusto, governador 2016-2017, associado representativo do Rotary Clube de Ipiaú Vale do Rios, e nesta reunião servindo como diretor de protocolo. Para começarmos a nossa reunião, vamos compor virtualmente a nossa mesa de direção. Convidamos a presidir essa reunião a anfitriã, companheira Valdênia Bittencourt, presidente do Rotary Clube de Feira de Santana, Novo Horizonte. Convidamos também o nosso palestrante, o querido companheiro Mauro Rinaldi. Convidamos também para compor a mesa a companheira Maria José, presidente do Rotary Clube de Feira de Santana, Nova Geração, também co-anfitriã desta reunião. Convidamos também a companheira Maiane Matos, presidente do Rotary Clube de Ipiaú Vale do Rios, também co-anfitriã desta reunião. E, por fim, completando a mesa, o nosso governador José Boa Sorte, né, representando aí os governadores presentes, os governadores do Colégio de Governador do nosso distrito 4.391. Composta a mesa, eu passo a palavra à presidente Valdênia para dar a abertura oficial da reunião. Boa noite a todos. Em nome do Rotary Clube Novo Horizonte e demais presidentes e governador Boa Sorte, nosso convidado, eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento, nessa reunião, e gostaria de convidar a todos para saudar o pavilhão. Obrigada. Convidamos a todos para ouvir a nossa oração rotária. Senhor, iluminai-nos através do Rotary, unidos pelo ideal comum de servir e do companheirismo, no enobrecimento de vidas, na promoção do bem-estar social, no incentivo à melhoria da sociedade, para que assim possamos tornar mais útil a vida de nossos semelhantes, e que em nossa caminhada pela vida tenhamos sempre um rumo de paz para seguir, uma verdade para ensinar, um ideal para transmitir. Assim seja. Volto a palavra para o protocolo. Mais uma vez, agradecemos aí a presença de todos, especialmente da presidente do Rotary Clube de Feira de Santana, Nova Geração, da presidente do Rotary Clube de Ipiaú Vale do Rios, por terem transferido as suas reuniões para estarmos juntos aqui com o Rotary Clube de Feira de Santana, Novo Horizonte, nessa reunião. E para ganharmos mais tempo, poder curtir melhor essa palestra, os conselhos diretores vão deixar de fazer aí a sua secretaria e tesouraria para ganhar mais tempo. E sendo assim, convidamos a companheira Maiane Matos para fazer a apresentação do nosso palestrante. Obrigada, companheiro Luiz. Boa noite a todos aí mais uma vez.
O professor Mauro Rinald é um palestrante renomado, com 35 anos de experiência em motivação científica. Ele ensina como usar os impulsos elétricos do cérebro para alcançar sucesso pessoal e profissional. É autor de diversos livros, incluindo Desperte seus potenciais humanos, Você nasceu para vencer, Dependência de internet, A terceira bomba atômica, A droga do consumismo, Sementes de amor e Vencendo a procrastinação. Psicólogo clínico organizacional e esportivo, também é neurocientista comportamental, com milhares de atendimentos, ensinando as pessoas a potencializarem suas habilidades e superarem desafios. No esporte, treinou psicologicamente atletas olímpicos de diversas edições dos Jogos Olímpicos e equipe de futebol profissional. Atualmente, é presidente do Instituto Amplo de Potencialização Cerebral, onde já formou mais de 200 mil alunos. Além disso, Mauro Rinaldi é professor, escritor e economista. Como membro do Paul Harris Society, arrecadou, através de suas palestras gratuitas pelo Brasil, mais de 30 mil dólares para instituições apoiadas pelo Rotary Club, reforçando a credibilidade e confiabilidade de uma entidade comprometida com o bem-estar social das pessoas do mundo. Então, com a palavra aí, o nosso querido Mauro Rinaldi, para passar sua mensagem para a gente. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela credibilidade, né? Fiquei muito feliz quando a Diana entrou em contato comigo. Na verdade, a Diana, ela ligou para mim para falar de um assunto, e quando eu falei de internet, que é um assunto muito mais preocupante, ela abraçou a causa, né, Diana? Ela falou, não, vamos fazer. E realmente, pessoal, eu estou no dia a dia trabalhando, a gente tem um ambulatório de vício, né? A USP tem, e tá uma coisa assim assustadora. Criança que sai do jogo em casa, nervosa por causa do jogo, vai lá, a irmãzinha fala alguma coisa e ela pega uma faca e fura a irmãzinha, porque está naquele clima do jogo, né? Olha, eu vou falar do lado ruim da internet, claro, né? Porque o lado positivo é isso aqui, é toda a evolução que ela está trazendo. Ela entrou no Brasil em 95, né? De lá para cá, uma evolução danada. Então, eu vou falar do lado negativo, que já nos países envolvidos já é um problema de saúde pública. Vocês não têm ideia. O Brasil não sabe de nada. O Brasil não sabe o que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, na China, no Japão, eles cortam a internet 10 horas da noite, tá? Aqui a gente vê adolescentes virando a noite na internet. Como eu falei de farmácia, né, do Monjaro, passe. Mantenha seus microfones desligados, por favor. Estão me ouvindo? Deixa eu fechar, mas aqui, deixa eu fechar o microfone aí, pessoal. Então, Abre o seu aí, Mauro. Eu fechei todo mundo aí, abre o seu. vocês estavam me ouvindo? Ou Sim, sim. Eu fechei agora, porque Ah, você entrou aí, eu fechei. Vai, tudo ok. tá. Tá bom. Então, como eu falei para vocês do Monjaro, de farmácia, né? Agora eu vou jogar para a internet. Passe em qualquer farmácia e pergunta assim, como é que está a venda de estimulantes, tá? Para TDAH. Vocês vão ver que eles vão falar, olha, cresceu assim absurdamente. Por quê? Porque a internet, o jogo principalmente, que é onde as crianças mais usam, né? E que é o mais perigoso, ela acaba destruindo, porque o que é TDAH? TDAH é quando a substância noripinefrina ou a noradrenalina ela dá uma baixadinha. Tá? Dependendo dessa baixadinha, ou é clínico, a pessoa já vem assim, vai ver na família, ou pior, ela é construída. Esse que é o problema.
Porque a pessoa vem sem TDAH, na internet ela constrói e muda a anatomia do cérebro. Olha que engraçado, tá? Então, o que tem gente hoje, quando eu falo de adolescente e criança, tem de adulto também, viu? Eu tive um caso que um senhor, ele levantava com o pé esquerdo, ele ligava o computador para ir mais rápido, ele ia no banheiro, quando ele voltava, ele ficava o dia inteiro no computador. Tem um caso também, a gente tem vários, mas tem um caso de uma senhora que aposentou e ela comprava 400 mil mail, tá? Endereço para ficar mandando e-mail todo dia. Então, a internet, ela pode ser essa luz aqui, ó. Eu posso pegar um fio aqui dessa luz e eu posso o quê? Eu posso colocar numa incubadora e salvar uma criança. Só que eu também posso pegar essa energia aqui e colocar numa cadeira elétrica para matar uma pessoa. Então, vocês percebem que o fio é o mesmo. A questão é o destino. A internet é a mesma coisa, né? A gente está usando para o lado positivo, tá? Mas tem pessoas que usam para o lado negativo. Então, para vocês terem uma ideia, agora o Zuckerberg vai criar o metaverso. Já está aí o metaverso aí, né? Só para vocês terem uma ideia, eles estão ganhando US$ 1 trilhão por ano com o metaverso. E o metaverso é um universo que você cria, tá? Que a criança cria, ela mesma cria. Então, já tem lá jogos que o próprio metaverso criou, mas tem a liberdade dela criar, da pessoa criar um jogo virtual para ela e pegar e postar lá. Então, tem casos de crianças que estão transitando em quarto de motel, para vocês terem uma ideia, pelo metaverso. Tem crianças e adolescentes que os avatares estupram avatares femininos. Agora eu pergunto para vocês, que isso normalmente eu dou em palestra, né? Se você imaginar chupar limão, como é que você vai ficar? Você vai ficar, né? Para o cérebro, você está chupando limão. Ele não sabe que você está simulando. Assim, por exemplo, como um artista de uma novela, se ele faz o papel de um vilão ou uma vilã, não pode sair na rua, porque o pessoal vai para cima. Porque eles não entendem que aquilo lá é personagem, aquilo lá é identidade. Né? Eu trabalhei alguns artistas que falavam para mim, olha, eu chegava nos lugares e as pessoas saíam. O Dan Stubble, por exemplo, ele fez uma novela, até foi reprisada agora, né? Que ele batia na Helena Halvaud de raquete, não é? Né? E o que aconteceu? Uma que sugestionou, porque o que teve de marido que bateu na mulher com frigideira, vocês não têm ideia, por causa da sugestão. 95% das pessoas são sugestionados. Só 5% têm opinião própria. Isso é científico. É só você ver, por exemplo, a Globo lança uma novela de dança do ventre. Como é que vai ficar a escola no outro dia de dança do ventre? Vai encher. Tá? Por causa da sugestão. E o jogo, ele sugestiona muitas coisas negativas. Então, olha só, a criança que está lá jogando, né? E se vocês virem os jogos de hoje, vocês vão ficar preocupados. Quem tem adolescentes aí, procura dar uma olhada nos jogos que eles estão jogando. Você vai ficar preocupado. É de morte, é de estrategista, é os famosos multiplayer, que são os piores, né? Ou seja, eles ficam cada um na casa deles, né? E ao mesmo tempo eles jogam entre eles, tá? E o jogo é sempre de estratégia e matar pessoas, sempre. Então, para o cérebro, tudo aquilo ali é verdade. Bom, não vai muito longe. Essas crianças, adolescentes que entram, chamados lobos solitários, né? Que entram em escolas, assassina todo mundo em série. Vocês vão falar assim para mim. Eu tive a oportunidade de passar um teste em um deles, né?
Aí vocês vão falar assim para mim, nossa, são psicopatas, né, Diana? Não são, não. São ótimos filhos e ótimos alunos. Não é psicopata, não. É que o jogo cada vez mais condiciona ele para quê? Para a violência. E ele leva isso. Tanto que se você vê esses meninos que invadiram as escolas, são ver que eles estão com uma máscara. Todos. Que é uma máscara do Ghost, que é um personagem de um jogo. Olha que absurdo. Agora, qual que é o problema aí? O problema é orgânico. Por quê? Se eu colocar uma pessoa cheirando cocaína, uma outra aplicando heroína e uma criança jogando, o cérebro acha que essa criança ou ele está cheirando cocaína ou ele está usando heroína. Olha isso que absurdo. Então, às vezes, eu falo em palestra, o pessoal fica até assustado. Mas eu falo para ficar assustado mesmo. Eu falo, ó, se o teu filho fica jogando toda hora, ele está cheirando cocaína. E você sabe qual é o problema? O problema é que é assim, qual que é o hormônio que está envolvido? A dopamina, que é o hormônio da felicidade, né? O problema é que o cérebro gosta, e o que ele faz? Olha como ele é filho da mãe. Ele diminui a dopamina para quê? Para você jogar mais. Vocês entenderam? Ele fala, opa, esse hormônio é bom, hein? Então ele pega, diminui, é que nem cocaína. Cocaína, a pessoa começa com 1 grama, aí o cérebro fala, gostei, diminui a dopamina, daqui a pouco vai por 2 gramas, 3, 4, 5. A internet é a mesma coisa. Então hoje, pessoal, eu visitei muitas escolas, sabe? E é impressionante. O que eu percebo? Os adolescentes parecem zumbis. Eles estão no corredor, né? Um batendo no outro, mas não sai do celular. É interessante. Eles vão pela parede assim, né, para não ficar batendo no outro e olhando o celular. Chega atrasado, mas olha o celular. Eu tenho uma paciente que a filha dela acabou de se formar. Acabou não, foi ano passado. E fizeram uma viagem para Fortaleza. Quando ela chegou em Fortaleza, ela percebeu que deixou o celular aqui. Adivinha o que aconteceu? Ela sentou lá no aeroporto e esperou a mãe sair daqui de São Paulo para ela levar o celular. Ela rompeu a viagem de formatura, porque o pessoal foi embora. E depois, não sei de quantas horas, que a mãe pegou o avião e levou lá. Isso já tem um nome, sabe qual que é? Nomofobia. É medo de ficar sem celular. Nomofobia. Esse dia eu estava. Onde que eu estava? No metrô. Eu estava no metrô e uma pessoa começou a falar. E aí a gente começou a conversar. Eu peguei e comecei a conversar com a mãe do menino lá, né? Aí uma mocinha que estava lá do outro lado, ela falou: Ah, doutor, me ajuda eu a largar o celular. Eu estou doente. Eu não consigo ficar sem celular. E ela já até sabia o nome, é nomofobia. Eu falei, tá? É nomofobia. Então, é uma coisa, assim, assustadora e não tem ainda precaução. Qual que é a única precaução, pessoal? É isso aqui, ó, a conscientização. Não tem outra coisa. É a conscientização, tá? Porque pais e professores não sabem o que fazer. E como é que você vê, por exemplo, se a criança e o adolescente, eles estão viciados? É simples. Você começa a perceber que eles estão mentindo em tempo de tela. A criança, principalmente a criança, né? Ela está com o celular, você tira o celular dela, ela fica nervosa. Ela já começa a ficar preocupada. Já é um sinal que o negócio tá feio, tá? Briga com a mãe, briga com o pai, não se conforma, começa a chorar, se bater, por causa do celular.
Quando está offline, por exemplo, fica irritado. Tem um jogo, eu não sei se vocês já ouviram falar, chama Second Life, que é segunda vida, né? Então, vocês entram nesse jogo e vocês começam a progredir nesse jogo. Aí o seu avatar começa a ganhar um monte de acessórios, né? Então, se é mulher, começa a roubar, conseguir vestido bonito, se é homem, pega um carro maravilhoso. Só para vocês terem uma ideia, o Bradesco abre conta lá dentro do jogo. Vocês acreditam? Lá dentro do jogo abre conta. A Gafisa, que é uma construtora aqui de São Paulo, ela vende terreno lá dentro. Então lá você pode ter carro, os meninos podem sair com modelos, tá? Aí o que que acontece? Aí esse menino ele vem para cá, para a realidade, tá? Aí ele aqui a realidade, o que que vai acontecer? É frustração. Aliás, pessoal, hoje adolescente não tem nenhum tipo em relação à frustração. Eles não têm, sabe, essa questão de frustração, eles não aguentam frustração. Não é que nem a gente que passou um bocado, mas vamos, né? Hoje não. Hoje o adolescente ele não sabe administrar a frustração, né? E aí ele fala, opa, peraí, o que que eu estou fazendo aqui? Se lá é muito melhor. Aí ele volta para lá. Aí existe o quê? Uma dissociação da pessoa, tá, com a identidade. Olha, pessoal, a Universidade de Harvard, ela já deixou claro isso. Essa é a pior geração da história. Pior geração da história. Porque eles falam que pela primeira vez o conhecimento está tendo um corte. Ou seja, as informações não estão se transformando em conhecimento. Então, esse absurdo que a gente está vendo. Você pega, por exemplo, né, foi feita uma estatística, tá, pelos advogados. Nunca se viu tanto divórcio. Porque, olha, isso acontece com um monte de paciente meu, histórias, né? Porque fica lá, né? Aí, claro, começa, alguns fica com essa coisa de ficar jogando brincadeira ali, brincadeira lá, né? Ou passa a noite naquilo ali, com certeza acaba tendo um desavenço, aquelas coisas todas, e a tecnologia está separando casais. Aliás, a internet é assim, pessoal. Ela aproxima quem está longe, ó, vocês aí, comigo aqui. Só que ela distancia quem está perto. Não é assim? Eu tenho experiência de, às vezes, em casas, né? Que a família, o menino pede água para a mãe pelo celular. Mãe, traz uma água pelo Zap. E a mãe está lá na cozinha. Então, você pega lá dentro de casa, tá todo mundo. Então, esse problema aqui é interpessoal, porque a gente precisa de gente. Tá? O ser humano, ele tem um cérebro primitivo. Nós temos três cérebros, viu? É o racional, que é o mecanismo de defesa. Quando você não quer mudar algum comportamento, você usa o racional. O primitivo, que é o lagarto, esse é problemático, é o famoso ou bate ou corre, né? Então você está lá, você bate no carro da pessoa, a pessoa bate no seu carro, começa a te provocar, tua ciclagem começa a subir, aí tem uma hora, ou você dá um murro no cara ou não. Esse é o cérebro primitivo. E tem o emocional, onde se você quer mudar comportamento, é no emocional. Não é nem. O primitivo, ele não evoluiu ainda. Ele ainda acha que a gente está lá atrás, na época das cavernas, onde as tribos, né, invadiam outras tribos para matar os animais, elas estão lá, né? E daí, só para vocês terem uma ideia, né, que vem a hipervigilância. A gente não consegue, para você ser positivo, você tem que fazer um esforço, porque você está contra esse cérebro.
Você pode ver que quando é coisa positiva, você não rumina, ou rumina. Você não acorda de madrugada, puxa vida, eu consegui isso. Agora, e quando é coisa negativa? Você rumina a noite inteira, rumina no outro dia. Ai, meu Deus do céu, isso é do cérebro primitivo. E lá na época, quem não andava em grupo, tá? A partir do momento que você queria matar uma pessoa, tira ela do grupo. Então, o cérebro já vem com isso. A gente necessita de pessoas. Tá? Então, essa questão da internet, ela está afastando as pessoas. Não sei se vocês conhecem a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow é a coisa mais científica que fala da gente, né? Que é a pirâmide das necessidades. Então, para vocês terem uma ideia, ela é uma pirâmide, e aqui na base é o que? A parte fisiológica. Se você não está bem, aqui você não passa para o próximo. Se você não está. Aí, por exemplo, família. Da família é isso. Aí aqui é autoestima, até a realização. A internet está aqui agora. Ela está aqui, ela está na base de tudo. Ela conseguiu entrar na pirâmide de Maslow, que é um absurdo. Ou seja, parece que ela é o principal, hoje é o pilar da vida das pessoas, né? Outra coisa é o seguinte, é que tem tanta coisa aqui, por isso que eu tenho que... Ó, a dependência de internet, pessoal, é a primeira doença comportamental que entra no manual diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria. Só para nunca uma doença, já tentaram várias vezes colocar doenças lá comportamentais, nunca. A dependência é a primeira, tá? Tem um caso, isso aí foi para o Cristiano, só para vocês verem aonde chega esse nível. Mamãe chegou lá no ambulatório da USP e falou, nervosa, né? E falou com o doutor Cristiano, que é fera, o Cristiano é fera. Olha, o meu filho ficou 40 horas no computador, né? Mas como 40 horas? 40 horas, você não ouviu? Ela estava nervosa. Ah, é? E assim, ele comeu? Não, só não está entendendo. 40 horas. Mas fez o número um? Não, 40. Olha só, pessoal, para esse menino ganhar, tá, pontos num determinado jogo, e ele vende no Mercado Livre para adolescente inseguro, sabe adolescente que quer mostrar que ele conseguiu? Tá? Então compra desse menino que é especialista. Então vai lá e vende por R$ 500. Tá? Teve um momento que ele continuou jogando com a mão esquerda e com a mão direita tirou a cueca com cocô e jogou pela janela. Vocês estão entendendo onde a gente está? A gente está indo? Para onde a gente está indo? Já? Vocês estão entendendo? Lá no ambulatório, recebe vários e-mails pedindo socorro. Pelo amor de Deus, eu não largo Minecraft, eu não sei o quê, eu não sei o que lá. Assim, socorros mesmo, como se fosse uma clínica. Nos países envolvidos, existem clínicas como viciar em heroína, cocaína. Eu fui para os Estados Unidos, esse livro aqui eu fiz nos Estados Unidos, porque no Brasil não tem informação nenhuma, tá? Tem o doutor Cristiano, mas o resto é muito pouco. Então, o negócio está lá. Os Estados Unidos, eu visitei alguns hospitais, instituições, né? E vi muitos laudos psicológicos de criança e adolescente. Sabe qual que era o diagnóstico depois do laudo que eles colocam? Viciado em cocaína. Coloca lá no laudo. Imagina uma criança, um adolescente, escrito assim, qual que é o diagnóstico? Internet Addiction. Vício em cocaína. Eu vi alguns laudos do Japão, vício em heroína. Olha que absurdo. Tá? Olha que absurdo, onde a gente está chegando. Então, a gente tem que prestar atenção e tentar, né? Você sabe que eu conversei com o Mário Sérgio,
acho que faz 3 semanas, não sei. E a gente estava conversando lá em Águas Lindóia. E eu falei, por que que você não pega essa bandeira? Porque isso é um problema no mundo inteiro, essa questão de vício em internet. Isso aí vai acabar com a sociedade, né? Isso vai acabar. Você vê, por exemplo, o Roblox, que é um jogo do metaverso. Pessoal, o Zuckerberg, ele foi processado pelo governo americano. Ou seja, o governo americano é o que tem mais interesse numa empresa para ganhar o quê? Imposto, não é assim? Ele foi processado porque ele está colocando mecanismos de vício dentro do metaverso, tá? Ele está colocando, ó, você pega, por exemplo, o Steve Jobs, né? O finado Steve Jobs. E agora o primo dele que está hoje na presidência, né? Da Apple. Não deixa o sobrinho jogar. O Zuckerberg deu um celular agora para as filhas, com 14 anos. Acho que tem alguma coisa ruim isso aí, né? Para eles mesmos não dar tecnologia para os filhos. O Bill Gates, ele tinha um computador na sala. Ninguém tinha notebook, nada. Quer usar, usa na sala. Lá no Vale do Silício, que é onde feito todos esses jogos, os engenheiros não dão jogos para os filhos. Vocês imaginam isso? O criador, tá? Não usa com o próprio filho, porque sabem da questão prejudicial. E, pessoal, a gente está no mundo capitalista. Você acha que eles estão preocupados? O que vocês acham? Você acha que eles estão preocupados com alguma coisa, que teu filho vai gerar TDAH, que o teu filho vai ter problema, vai ficar agressivo? No momento de raiva, o cérebro trabalha com verdade. No momento de nervoso, pega esse menino que enfia. Esse né? Pega esse menino que enfia a faca. Eu já peguei, por exemplo, pacientes minha que eu tive que ir no IML com ela para reconhecer o filho, porque numa dessa aí jogando com os amigos, um dos amigos na hora do nervoso enfiou uma faca, porque ele fica agressivo, né? E vocês sabem muito bem, quando fica agressivo, você acaba, a ciclagem sobe, aí é aqueles 2 minutinhos que faz besteira, tá? Por quê? Porque o jogo ele dá uma coisa chamada transtorno explosivo intermitente. Quem tem TDAH vai se identificar. São aquelas explosões de 1 minutinho, né, que depois se arrepende, fica cego. E o jogo faz isso. É uma explosão de 1, 2 minutos, que é um transtorno, tá? Que ele acaba fazendo besteira, tá? Um tempo atrás, numa dessa aí, estavam jogando numa sala, né? Aquelas coisas multiplayer. Um deles errou a estratégia, tá? Eles estavam no calor, né? Da emoção. O menino errou a estratégia, eles 4 estavam jogando. O outro foi lá e enfiou a faca no baço do outro menino. Estou deixando vocês assustados, né? Mas é para ficar mesmo, viu? Porque é a única forma da gente passar para frente, né? Porque que eu falei aqui, não é que o pessoal faz vistas grossas, não é isso, é que o pessoal não sabe mesmo, né? O pessoal não tem a questão da ciência aqui, eles não aprofundam, né? A gente tem o Miguel Nicoleles, que é o primeiro brasileiro que pode ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. Eu acredito que vai. E para onde ele foi? Ele foi lá, porque aqui não é valorizado. A ciência aqui é um problema, porque a ciência lá, né, nos países desenvolvidos, eles já estão trabalhando por essa coisa. O que nós vamos fazer? Porque eles sabem que isso vai destruir a sociedade. Tá? Isso vai destruir a sociedade. Para vocês terem o metaverso, né? Para quem não sabe o metaverso, você entra lá, tá? Olha, se você vê uma pessoa no metaverso, ela fecha aqui, ó, acabou, ela não sabe mais nada do que está acontecendo. Aí aqui, ó, ela está ali dentro, ela está num mundo virtual. Não dá nem para perceber que é um mundo virtual.
É isso que não dá. Se você está lá, você acha que você está num shopping mesmo, você acha que você está numa festa, numa boate, o adolescente acha que está em baile, nessas coisas, não dá para perceber. Porque o cérebro abraça, foi criada uma forma dele abraçar. O que vai dar de problema, mas muitos problemas, em pessoas que têm doenças afetivas, vai ser um absurdo. Tá? O que vai ter de depressivo, né, principalmente a bipolar, que vai progredir para a esquizofrenia, vocês não têm ideia. O que vai ter de ansiedade? Ansiedade, você sabe, vai acontecer uma coisa amanhã, o cérebro se ocupa hoje, ele se preocupa. Como o cérebro não tem memória do futuro, você enlouquece, né? Porque o cérebro não sabe o que vai acontecer. Então, você já está se ocupando aqui. E a ansiedade é um dos maiores problemas, né? Hoje é ansiedade e depressão. E o metaverso vai dar problema, ou seja, uma simples ansiedade generalizada ou fóbica vai progredir para pânico, pânico crônico. Não sei se vocês conhecem pânico, né? Eu trabalho muitas pessoas com pânico. Pânico é horrível, né? É pior que a depressão. Não sei se vocês sabem disso, né? Porque o pânico, o ser humano é o ser menos preparado para o nascimento. Você pode ver qualquer animal, quando ele nasce, em alguns minutinhos está andando, né? O ser humano demora um ano e pouco para andar. Então, qual que é a palavra, né? Qual que é o sentimento que o recém-nascido tem? Desamparo. Mesmo com a mãe lá, ele nasce desamparado. Tá? O pânico, a pessoa revivencia esse nascimento. O cérebro jogará lá no nascimento para pegar o desamparo. Tá? Muito comum a pessoa com pânico, às vezes ela precisa de outra pessoa, né? Ai, deixa eu pegar em você. Ai, meu Deus do céu. Ai, estou com taquicardia. O pânico não mata, viu, pessoal? Nunca aconteceu de alguém com pânico morrer. Bem, se você conhece alguém com pânico, pode falar. Se ela ajoelhar, pedir para Deus para matar ela, nem assim ela vai morrer. Pânico não mata. Tá? E no metaverso vai aumentar demais. Tá? Ah, mas cadê o metaverso? Ele está sendo colocado aos poucos. Está sendo colocado aos poucos. Tá? Por causa desse problema aí que o governo americano pegou o Zuckerberg, que é o dono da Meta, né? Ora, era Facebook, Instagram, né? Ele transformou na Meta, do metaverso. Hoje a empresa é a Meta. Então, ele está colocando aos poucos. Mas vai ter uma hora que vai liberar. E eu acho que nos próximos 2 anos, no máximo. Aí vai ser uma loucura. Aí ninguém vai querer sair de casa, porque você pode visitar os lugares dentro de casa, no metaverso. Não vai ter fiscalização, porque uma coisa, pessoal, é os jogos dele. A outra coisa é que ele é aberto para você colocar o que você quiser. Então, a pessoa monta um jogo, um pedófilo, por exemplo. Ela monta um jogo e ela coloca lá. E coloca alguns atrativos. Então, quando você menos esperar, seu filho ou sua filha está numa sala com pedófilo e nem sabe. Porque não tem fiscalização. Ele é aberto. Como é que vai fazer? O Roblox, por exemplo. Hoje é o jogo, o jogo mais jogado no mundo. O Fortnite. Esses dias teve um jogo da NBA, de basquete, né? Aí o cara que fez mais pontos, né? Foi entrevistado. E aí? Como que você se sente? Ele falou, pô, parece que eu ganhei o Fortnite. É claro que a gente não entende isso nunca, né? Mas todos os adolescentes entenderam, porque é um jogo. É um jogo de guerra. Tá? Quem ganha é quem matou todo mundo. E é impressionante, porque se vocês der uma olhada nos jogos, é tão real que você fala, não é possível. Tá? É tão real, as pessoas são tão reais, o pessoal que está batalhando são tão reais.
É que nem, não sei se vocês conhecem o FIFA, né? Lá atrás, ele era bem mais ou menos. Agora, se você ver o FIFA hoje, você vai ver que já está parecendo real, né? Você vai ver que os jogadores já estão parecendo. No metaverso já tem. Então, pessoal, é um problema sério que a gente vai enfrentar, viu? É um problema sério. E a única forma é a gente ter, é a gente. Eu até escrevi aqui do meu livro, né? Tá? Ó, se você tem um filho, um neto, tá? Está sempre jogando, primeira coisa, é exigente com horário. Filho, vai jogar até tal hora e acabou, tá? Para colocar limite no cérebro dele, na dopamina. Outra coisa, às vezes também, pessoal, a pessoa quer que a criança saia, só que ela não tem opção. Ela vai para onde? Então, vai ficar dentro de casa jogando. Então, tem que propor outras atividades. Quer ver uma atividade maravilhosa, que para mim foi uma bênção? Sabe qual que é? Escoteiro. Procura, se você tem filho pequeno até 15 anos, coloca no escoteiro. É excepcional. Eu coloquei no escoteiro por causa do Bill Gates, né? Ele estava com o negócio de Rotary, aí perguntaram para ele qual era o outro símbolo, ele falou, não, tudo que eu consegui na vida foi por causa do escoteiro, né? Então, se você tiver filho, neto, coloca no escoteiro, que é ótimo. Porque você vai fazer atividades ao ar livre, vão fazer amizades saudáveis. Porque se ficar, pessoal, nessa questão de amizade, só com o pessoal do jogo, é muito difícil. Por quê? Porque o cérebro copia, mesmo que não queira. Ó, eu vou aí, por exemplo, apesar que vocês não têm sotaque, né? Mas vamos lá, eu vou lá para a Feira de Santana, né? É um pouquinho um sotaque diferente do meu. Nós vamos lá para o sul, nós vamos morar no sul. A gente está morando lá no sul. Aí falam para mim assim, olha, vai pegar o governador Luiz lá no aeroporto. O governador ficou 5 anos no sul. Aí eu chego lá, ô governador, tudo bem? Aí você fala assim, você não está mais em Piauí, hein, governador? Você está, ô rapaz, tudo bem, tchê? Tá tudo bem, tchê, e você? Porque mesmo que você não queira, o cérebro tem neurônio espelho, ele copia. Eu estou com um amigo meu nos Estados Unidos que eu já não estou praticamente entendendo o que ele está falando. Por quê? Porque não adianta você querer se proteger. Por isso que eu não precisa nem falar de pessoas, andar com pessoas negativas, o que acontece, né? É, você copia a emoção da pessoa. Então, quando tem amizade só com meninos que jogam, é muito difícil. Então, quando eu falo para vocês de escoteiro, é para dar uma opção de sair de lá. Tá? Então, é propor. A outra coisa é o seguinte, tentar incentivar a leitura. Isso. Eu vou dar palestras, às vezes, em escolas, né? E que nem eu dei agora para um colégio aqui. 150 professores, né? Aí eu coloco os livros lá para vender, né? O professor não compra livro, pessoal, não adianta. O professor não compra livro. Em vez de ele dar o exemplo, né? Porque também tem. Não compra. É impressionante. A Argentina, ela lê 8 vezes mais do que a gente. O Brasil não tem esse hábito de leitura, entendeu? Hoje com esse negócio de internet, bom, eu particularmente não gosto, eu tenho um e-book, mas não preciso chegar em e-book, não. Eu gosto de papel mesmo, tá? Reduz a quantidade de tela. Você vai arrumar uma encrenca, viu, com o seu filho ou com o seu neto. Pode se preparar, tá? Porque aí os amigos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho um filho adolescente, eu sei como é que é, né? Anos atrás, o meu filho ia dormir, tchau, pai, fica com Deus, tal, e depois eu ficava escutando um barulho, né? Aí o que que ele fazia, o filho da mãe? Ele colocava o celular debaixo do travesseiro para eu não ver, né? E quando eu chegava, ele estava brincando com os amigos. Aí eu conheço, falei, bom, eu falei para ele para parar tal. Mas aí eu falei, caramba, tá difícil o negócio. Aí tem um grupo lá da escola, né?
das mães. Ah, eu peguei e entrei no grupo. Falei, ó, pessoal, é isso, eu sou especialista nisso, né? Pessoal, você acha que aconteceu alguma coisa? Tem mãe que usa o celular como chupeta. Ai, dá o celular aí, dá o celular para ele ficar quietinho. Você vai no aeroporto, você vê bebezinhos com celular. Não pode dar celular até 4 anos. Não pode. Porque o cérebro da criança, a criança até 5 anos, ela está 50 vezes mais forte que a gente. Enquanto o nosso cérebro está trabalhando a 5 microvolts por neurônio, ela trabalha 250. Por isso que cria amiguinho que não existe, aprende vários idiomas, tem animismo, né? Já viu com o menininho dá vida para o carrinho, a menininha dá vida para a boneca tem frio, tem calor. Então não pode, e eu vejo isso muito. Né? A criança está chorando, dá o celular para ele. Isso é um crime, tá? Já está plantando um viciado. Outra coisa é o seguinte, se você perceber que ele está muito preso, tá, no computador, tem que sentar e conversar. Falar, ó, isso é o que aconteceu. Então, eu também não fiquei imune disso também, só que eu tive que conversar e explicar, né? Por quê? Porque tá nessa coisa aí, né? De identidade de grupo, chama. Tá? E claro, se vê que não tem jeito, tem que buscar ajuda profissional. Antes que seja tarde, porque a partir do momento que o cérebro ele mudar a anatomia dele para o jogo, esquece, hein, pessoal? Nunca mais. Nunca mais. Entendeu? Porque ele na emoção do cérebro, no centro, que é o hipotálamo, né? Ele vê como isso é o correto. Aí você não muda mais. Aí pode fazer o que for, que não tem jeito. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso por enquanto, pessoal. Senão eu vou. Tem muita coisa, né? E o que eu falei é pouquinho, né? Se eu quiser deixar você sem dormir, me dá meia hora que eu não posso. Aí você não vai dormir mesmo. Quando eu dou palestra assim, Rotary, isso aconteceu. Aí depois meu monte de rotariano. Pelo amor de Deus, você está falando sério? Eu falei, tô, rapaz, isso aqui não sou eu, não. Não sou eu. Não, Jesus Cristo. Vou falar com meu neto. Meu neto não sai, eu não sei o que eu faço. Meu filho não consegue administrar ele, minha filha, ele manda. Ó, essa questão de internet. Você quer se sentir triste? Entra no Facebook, você vai ver gente feliz lá. Você vai ver gente viajando. Ninguém posta os desafios da vida. O pessoal só posta, né? A pessoa está lá jantando, ela não se preocupa em jantar, ela se preocupa em tirar uma foto e meter no Instagram. Então, lá nos primórdios, a gente trabalhava o ser para ter, tá? O século passado foi ter para ser. Então, as pessoas achavam que ela tendo, né, ela é. Esse século não. Esse século é aparentar. Aparentar. Grava isso. Existe uma coisa chamada reconhecimento. Todo ser humano necessita de reconhecimento, tá? Isso é uma coisa biológica, porque a gente teve rejeição do nosso esperma com do encontro do esperma com o óvulo, porque isso é corpo estranho. Então, daqui vem a rejeição. Por causa da rejeição, todo mundo necessita de reconhecimento. A gente vai na casa de uma criança, começa a conversar, a criança começa a fazer bagunça. Porque o quê? Ela quer chamar atenção, ela quer reconhecimento. Se você tiver aí na rua da cidade de vocês, uma pessoa parar, olha, como é que eu faço em rua tal, e você explica, e ela simplesmente vai embora sem falar obrigado para você, pode ter certeza que você vai ficar meio pé da vida, né? Pô, falta de educação, filho da mãe,
Você sabe por quê? Porque você não foi reconhecido. Tem muitos idosos que se aposentam, por isso que eu falo que Rotary é saúde. Rotary é saúde, tá? Tem muitos idosos que se aposentam e o que ele faz para ter reconhecimento? Milhares. Eles ficam doentes. Então, por que eu estou falando isso? Você está lá, né, num jantar com a família, daqui a pouco tem uma notificação. Pim! Aí o teu inconsciente fala assim, opa, alguém me reconheceu. Separa tudo que você está fazendo para ir lá. Peraí, deixa eu ver. Não, pera um pouquinho, mandaram. Vocês entenderam? Alguém me reconheceu. Eu sou importante para alguém. Então, vocês percebem que isso mexe com o lado emocional e o lado biológico? Então, pessoal, se a gente não fizer o que a gente está fazendo aqui, ó, de conscientização, é a única coisa, é a única ferramenta que está em nossas mãos. Não tem outra. Tá? Agora eu falo para você, 99%, 99,5% não tem nem ideia que está acontecendo isso que eu falei para vocês. Nem ideia. Entendeu? Para eles é até bom. Tem adolescente, apesar que isso aí também, entra no quarto, fica o dia inteiro no quarto, não almoça, não janta, né? Você fala, porra, e fica jogando. Entenderam? E fica jogando. Ó, o cérebro, ele amadurece de trás para frente, tá? De trás para frente. O que que acontece? Em vez desse amadurecimento chegar aqui no córtex pré-frontal, com a internet ele para aqui, ó. Ele não amadurece totalmente. Isso vai dar um problema danado. Você sabe por quê? Eu estou falando de vício em internet, né? Normalmente, quem é viciado em internet começa a migrar para cocaína, para heroína. Vocês entenderam? O próprio cérebro começa a migrar. Tipo assim, eu quero mais dopamina. Então, isso é muito comum, muito comum. Então, a gente tem que cortar na base, a gente tem que trabalhar a gente. Eu até agradeço de coração, porque é uma oportunidade para mim, né? Quem está ganhando mais sou eu de estar dando essas informações. Porque eu sei que, graças a Deus, vocês vão divulgar isso. Entendeu? Mas olha, pessoal, a gente está num momento crítico, viu? Muito crítico. Às vezes eu me preocupo com a geração dos meus filhos, né? Eu falo, nossa, o que que vai ser, hein? Às vezes eu estou dando aula, os adolescentes, eles têm cara de azulejo. Você fala, eles ficam assim. Eu falo, eles ficam assim. Eu dou bronca, xingo a mãe, não adianta. Eles são tudo cara de... Eles não sabem o que está acontecendo. Eles estão fora do ar. Então, a única coisa que a gente tem que dar é informação. É mostrar o quanto é ruim. Só que não é informação uma vez, é doutrinar mesmo. Está sempre falando, tá? Olha, eu acho que, pelo que eu marquei aqui, é isso. Eu lembrei de uma sessão que eu dei o ano passado. Aí, faltando 10 minutos para terminar, a senhora falou assim para mim, eu tenho que ir embora. Eu falei, mas assim, faltando 10 minutos? Espera. Não, não. Eu falei, ué, mas a senhora então vai no hospital? Não, não, é que eu deixei os meus abacates no Fairmontville, que é um jogo, e eu tenho hora para chegar lá, porque senão eles vão apodrecer e eu vou perder ponto no jogo. O que vocês acham disso? Ela colocou lá e coincidiu com o horário da terapia. Aí ela, ai meu Deus, que horas são? Eu preciso ir embora. Quase que eu morro no coração. O que foi? Não. Falei, você vai no hospital, vai buscar teu filho, teu neto? Não, não, é que meus abacates, eles estão amadurecendo.
né? No jogo Fermoville, que é Vila, é Fazenda, né? E se eu não ir lá, ver como é que eles estão, e eles murchar ou eles apodrecer, eu perco muito ponto no jogo. O que vocês acham disso? Eu vou falar o quê? Fala para mim. Vocês entenderam? Nossa, eu vejo cada uma que se eu for contar para vocês, você fala, meu Deus do céu. Isso é o jogo, pessoal. Isso é o que está aí. Isso é é a terceira bomba atômica. Por isso que eu coloquei o nome Terceira Bomba Atômica, porque é a terceira bomba atômica mesmo. Tá? Ela vai destruir o mundo. Se a gente aqui no Brasil não, eu sei lá, eu particularmente eu falo que nem o doutor Cristiano, eu nem sei por onde começar, porque olha, eu não sei. Se perguntar para mim qual que é, para mim é só consciência, mas eu não sei que ferramenta a gente vai usar, entendeu? Porque é uma droga, né? É que nem eu escrevi um livro chamado Consumismo, né? Consumismo é uma droga. Tenta entrar agora no Mercado Livre que você não conhece, não consegue, tá todo mundo comprando. Aí você vai fazer um rocha com eles, um teste. Por que eles estão comprando? Depressão, ansiedade fóbica generalizada, distimia. Então, percebe que até para isso a internet está ajudando. Só que ela resolve fora, né? Então, começa a comprar coisas que não precisa, porque também é dopamina, pessoal. Entendeu? Essa dopamina, eu vou te falar para você, viu? Você querer de uma forma errada, acontece isso. Cada vez que a pessoa compra, a dopamina lá. Só que é a mesma coisa da internet. O cérebro reduz, tá? Para ela comprar mais. Então, tudo gira em cima do quê? Do prazer da dopamina, que é o hormônio da felicidade. Tá certo, pessoal? Eu dei um toque. Então é isso. Agradeço de coração, agradeço a todos vocês aí, entendeu? Se vocês quiserem comprar livros de dependência da internet, essas coisas, vocês podem mandar por e-mail e eu mando pelo. É isso aqui, ó. Aliás, são meus filhos aqui, ó. Só que eles eram pequenos. Você vê que eu estou tirando eles do computador, né? Eu peguei, falei, pelo amor de Deus, chega. Aí vocês mandam o Mauro, maurorinaldi.com.br. Aí eu mando para vocês. Vamos lá, tem 5 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Eu queria fazer um comentário. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você, Mauro. Um prazer muito grande, né, te ouvir e ter essa oportunidade de a gente aprender com você, né? Obrigado. Agora, independente dessa, o que eu queria comentar é que hoje o que tem acontecido hoje, socialmente, não é só a parte de jogo. Socialmente, hoje, você não consegue estar nem com os amigos. Hoje você não consegue desenvolver uma conversa. Se você sai com um amigo, eles estão o tempo todo no celular. De um modo geral, você olha assim, você vê todo mundo. Eu não, porque eu não sou muito ligada, mas a maioria das pessoas, 90%. Então, esses valores, né, todos, o mundo está virando um caos realmente. Acho que a gente está Virando um caminhando aí para um caos. caos, porque as pessoas já não se falam mais, né? E muitas vezes você está numa mesa e está falando até, as pessoas falam até pelo WhatsApp. Então, isso aí é uma coisa muito preocupante, tem que ver um estudo, tem que ver uma preocupação até a nível governamental, né? Para existirem coisas que para regular isso aí, porque eu não sei para onde essa humanidade vai, né? Então, eu queria agradecer, né, a você e também a oportunidade de a gente estar aqui nessa reunião do Rotary Club, que foi, o convite foi feito por os três Rotarys, é um prazer estar aqui com vocês, né? Tudo Espero que a bem. gente tenha outra oportunidade de estarmos juntos. Um abraço. Você falou eu quando eu vou dar palestra, né? Até lá, 600 pessoas. Eu primeiro falo assim, todo mundo levanta o dedo indicador, todo mundo. Falei, agora pega o celular e desliga.
É Porque isso vocês não mesmo. têm ideia que na palestra você vê uns 50 caras lá no celular. É horrível. É horrível. É isso Eu mesmo. falo, pelo menos aqui. Então você está fazendo o quê? Então eu falo, levanta o dedo, indicador, pega teu celular e desliga. Porque Isso. é horrível, né? Vocês sabem, você está lá, o filho da mãe está lá no celular, entendeu? Tem um empresário que eu atendo, ele fez detox digital. Vocês acreditam nisso? Ele foi para um lugar e ficou lá três, quatro, coisa que ele não conseguia. Ficou 5 dias sem celular. Passou as responsabilidades dele para outra pessoa e falou: Mauro, você não tem ideia como o negócio é feio, viu? Ele falou, rapaz, você não tem noção como eu sofri, viu? É que nem o perfeccionista. Eu dou um exercício assim. Eu quero que você me mande todo dia 3 frases escrito tudo errado. Então, você com C cedilha, até o capa, pelo amor de Deus, não aguento, não. Entendeu? Só de escrever errado. A cura do perfeccionismo é errar, né? A cura do... Como é que você cura o perfeccionismo? Errando. Então, eu falo assim, ó, todo dia você vai me passar três frases escritas tudo errado. Então, amassado com C cedilha. Ah, no outro dia o pessoal liga para mim, não, não, pelo amor de Deus, isso aqui não dá, não. Me dá um negócio. Só de eu falar, a pessoa já fica meio, né? Entendeu? Então, é isso. Edjane, Companheiro Mauro, estou muito grata, né, por você ter aceitado esse convite aqui, né? Desculpa o estresse pedindo a foto, fazendo as coisas, mas a gente gosta de fazer uma Imagina, coisa bem cara, organizada. imagina. Tem uma outra plataforma aí, na verdade eu queria até depois, eu gostei muito da gente no início aqui da reunião de falar sobre o papo sobre psicopata, narcisista, né? Eu gosto muito desses assuntos. É Agora tem mesmo? outra plataforma aqui que é o Discord, né? Que Então, também você gosta desse assunto que, na verdade, no fundo, você tem um medo, é para se proteger. então para mim, o que é que eu digo? Que como eu trabalho com pessoas, é para exatamente conhecer, né, quem está comigo, né? E quem eu estou entrevistando também. Tem uma outra plataforma também, Mauro, que é o Discord, né? Que os jovens também estão utilizando, e aí tem até acontecem também os crimes digitais, né? Porque assim, o que tem me chamado muita atenção são esses meninos que passam muito tempo no computador e os pais acham, tá tudo certo, ele tá lá no computador. E não tá tudo certo, né? Mas assim, como é que uma mãe pergunta assim, eu vejo assim algumas entrevistas assim, mãe, como é que eu faço para meu filho largar o celular? Eu falo assim, mas e você, como mãe e pai, quem é você nessa relação? É o amigo? Porque para o amigo você nega tudo. Porque o amigo, ele é seu amigo, né? Mas por que ele está te negando para você que é pai e mãe, enquanto que é autoridade, né? Então, assim, muito partindo daquela situação do rapaz, do menino, do adolescente, que junto com a namorada, que estava do outro lado, né? Assim, em outro estado, se eu não estou enganada, matou o pai, a mãe e assim o irmão, né? Eu não sei assim, pelo que eu vejo, que eu leio, assim, nem todo mundo que joga vai desenvolver Não, 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 não. né, de querer matar. E você disse aí. Mas quando se trata de adolescente, isso é perigoso, porque aquela criança, aquele menino adolescente, ele começou a namorar com 8 anos de idade. E a menina também. E até hoje eu não sei quem manipulou quem, assim, eu tenho minhas dúvidas. Mas ele arquitetou tudo, assim, então você vê que é um adolescente inteligente. Ele arquitetou, foi premeditado aquela morte, porque ele planejou, ele executou e desovou, né? Ele foi lá dizendo: eu vou matar primeiro meu pai, porque se eu matar primeiro minha mãe, ele é mais forte, então ele vai conseguir me deter. E depois, não, eu matei meu irmãozinho para ele não ficar só, porque eu sabia que ele ia sofrer com saudade da minha mãe. E do outro lado estava a dita namorada que não se espantou, né? Então, assim, além dessas plataformas metaverso aí que assim, me assusta, né? Desde a pandemia, eu acho que na pandemia ela deu uma piorada,
porque as pessoas tiveram que ficar trancadas dentro de casa. E aí essa discórdia também, né? Onde a gente vê que alguns jovens, eles, por estarem mantendo um falso relacionamento, acabam tendo atitudes de manda foto nua e aí começa cometendo algumas tem que fazer algumas tarefas e algumas deles se matam, né? Porque existe também a Então, você dependência. falou agora, teve um caso agora que o cyberbullying. O bullying é uma coisa horrível. Eu atendo pacientes assim hoje, Sim, diretores de empresa, que têm problema até hoje por causa de bullying. Tá? O bullying é horrível, horrível, né? concordo. E fizeram cyberbullying com uma mocinha, né? E eles fazem cyberbullying e divulga. Ela se matou. Pois é, exatamente, isso E isso é mesmo. um caso, não é isso é um caso, né? Eu, isso é um caso. Tem vários, vários. Mas muito obrigada, Agora, o viu? adolescente, deixa eu te falar, existe um agravante. Quando a criança faz 12 anos, o cérebro ele entra num estágio chamado identidade ou confusão de papéis. Sim, Né? Então, por exemplo, você pega uma menininha de 12 anos, até 12 ela está ao lado do pai e da mãe. Aos 12 já não quer nem que você fala perto das amiguinhas dela. Né? Eu isso. lembro dos meus meninos, os amigos vinham aqui, pai, o que você falou com ele? Você falou alguma coisa? O que você falou? Nossa, é engraçado, quando eu chegava, eles me levavam lá para outro lado, para não ficar com os amigos, entendeu? Achando que eu ia falar algo. Tá? É normal isso aí. Tem um rotariano que a filha dele, a Natália, fez aniversário, o rotariano adora microfone, né? E ele queria dar umas palavras no aniversário dela. Falou, mas de jeito nenhum, pai. Minhas amigas tá tudo aí. Ele ficou mal. Aí eu tive que explicar. Então, o menino já é complexo de invencibilidade. Então, já aquela coisa, nada acontece comigo, não, fica tranquila, filho, toma cuidado, não. Né? Mas, no fundo, são mega hiper inseguros. Tá? Sim, O problema é que se essa identidade se fecha desse jeito, depois para trabalhar essa identidade é problema. mais difícil. É mais difícil. Entendeu? Por quê? Hoje, que eu falei para vocês, essa identidade, ela ia, na nossa época, até 18 anos. Hoje vai até 25, É um entendeu? retrocesso. Nos 30 anos é a fase da generatividade. Então, você pode ver uma moça de 30 anos que não tem filho, ela adota o sobrinho como se fosse filho dela. Não é? Fica brigando com a irmã, com o irmão. Então, é isso, entendeu? Então, o Entendi. adolescente tem esse agravante. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Tem o teu melhor amigo te cria. Então, você vai pegando até o comportamento, né? Você pega mulheres, elas fazem um grupo, 5 mulheres. Com o tempo, elas começam a menstruar praticamente no mesmo dia. Isso! Porque o cérebro, o que ele faz? Ele entra no inconsciente do outro, da outra, né? E fala, ó, vem essa cópia, que é a conexão, tá? E começam a menstruar praticamente no mesmo dia. Para você ver como que é essa conexão. Agora, Eu já, imagina licença aqui, eu percebi isso na empresa que eu trabalho, que a maioria são mulheres, e aí a gente está todo mundo junto. Quando vê, a gente tinha um comentário, tô assistindo cólico, tô assistindo o quê? Eu tô de TP. Isso é que você falou aí, e a gente conversando, com outra colega, eu falei, mas tá todo mundo aí. Claro que não chegou é, cientificamente, como você está falando, mas a gente já percebeu isso. o cérebro, ele entra um no outro, no inconsciente do outro, né? E eles começam a organizar a parte físio de Sim, todas, entendi. entendeu? Tá bom, Ok. pessoal? Companheiro Mário Batista. Quero agradecer a todos aí por esse convite, né, que nos chegou aqui e assistir o professor Mauro Rinaldi é algo fantástico. Um abraço fraterno, meu querido professor Mauro.
Obrigado, viu? Para você E, também. e parabéns a todos vocês por essa iniciativa. Bom, eu tenho aqui rapidamente duas colocações. A primeira colocação, quando você falou sobre o perfeccionista, né? A É, primeira, a primeira palestra que eu assisti com você, viu, professor? Olha, parece que você estava falando comigo. Eu falei, puxa vida, eu vou ter que me corrigir. Eu quero dizer aos companheiros que é muito difícil você se corrigir. Chega uma fase da idade da gente que é complicado você se corrigir. Mas eu te agradeço, porque olha, você deu um empurrãozão bacana e eu estou aí me corrigindo. Tá, um outro fato que você abordou sobre a criança com o celular na mão. Eu e um amigo meu, é médico aqui no Paraná, nós estávamos fazendo um lanche e chegou um casal com uma criança. Eu quero crer que tinha ali uns 5, 6 anos. E essa criança com o celular na mão. E pediram o lanche, mas a criança não largou o celular. E a mãe falou várias vezes para essa criança: deixe o celular na mesa, coma, tá quentinho o lanche, coisa e tal. E de repente, o pai da criança pega o celular dela. Ela desfaleceu-se, ela desmaiou assim, sabe, como se fosse algo assim, olha, inexplicável. Como eu estava com meu amigo médico ali, ele se levantou e disse assim: eu sou médico, com licença. Foi lá e tal, e a criança foi se reanimando pouco a pouco, mas ela estava bem desfalecida. Aí, mas o que que meu amigo fez? Ele pegou o celular que estava em cima da mesa, aquela criança meio desfalecida, depois desse procedimento médico que ele fez àquela criança, colocou, deu na mão daquela criança. O professor Mauro, é como se nada tivesse acontecido. Aquela criança voltou ao normal, sabe, assim, conversando e comendo e jogando. Eu falei, meu Deus do céu. E aí você falando sobre isso, eu vi isso, né? Eu vi. Eu tenho um filho aqui comigo, meu filho tem 19 anos. Ele gosta de jogar, mas ele tem 19 anos. Mas eu falo para ele, olha, meu filho, você é quem sabe. Eu não vou. Simplesmente eu vou cortar a internet. Corta a internet, pronto. E aí você é quem sabe. Então, mas o diálogo é muito importante. Olha, muito obrigado pela sua imagina. oportunidade, por ver todos vocês aí, professor Mauro, é um prazer muito grande poder ouvi-lo. Muito obrigado a todos vocês desse distrito abençoado aí, né? Ver o governador Luiz Augusto, ver outros colegas aí. Olha lá, o governador Boa Sorte já levantou a mão. Esse governador Boa Sorte é fera. Um abraço a todos, muito obrigado. Valeu, Mário, foi bom te ver também. Boa sorte. Pois é, que legal, né? Eu vi o Mauro Rinaldo fazendo esse pronunciamento num alerta, né? E nos mostrando o perigo da terceira bomba atômica. Eu Boa. percebi, Mauro, e eu cumprimento a todos vocês, todos os companheiros, presidentes dos clubes que estão aí, né? Convidados, visitantes. Enquanto vocês estão preocupados com as crianças, com os adolescentes, eu estou preocupado com os idosos. Você que fez uma colocação interessante aí, Mauro, que enquanto os adolescentes ou jovens procuram o computador, o notebook, sei lá, o celular, os idosos afastam com a dificuldade de aprender. E nós perdemos com isso muitos rotarianos, pessoas que ainda tinham condição de dar uma grande contribuição para o Rotary com as suas ideias, suas experiências, e não estão assistindo à reunião, né, por essa dificuldade. E aí afastou tanto das reuniões virtuais como das reuniões presenciais. Eu queria É, fazer um apelo para que todos os clubes que estão aí representados nesse momento procurassem analisar em cada clube, nos seus clubes, né, os idosos que estão afastados, trazê-los de volta para os clubes, que nós estamos fazendo um grande benefício a eles. Eles vão continuar interagindo com a gente, né? bastante, Ensinando, bastante, não é? bastante. Então, eu acho que é vida para eles. Viver em grupo é vida para eles. Quando você Com afasta certeza. tudo, né? Fica lá, vamos dizer, de escanteio, ali aparece a depressão, aparece, né, tudo quanto é tipo de doença. Então, afastar de grupos sociais, afastar das reuniões do Rotary, principalmente das reuniões do Rotary, é uma doença terrível. E cada clube tem que procurar descobrir para onde é que foram os seus idosos, né? Visitar,
vá à sua residência, o que está com a dificuldade, né? Nós teríamos um crescimento no DQA muito grande, Mauro. Eu acho que você deve, inclusive, frisar esse assunto aí das suas próprias palestras, que você é muito convocado para isso, e lembrar também dessa condição dos idosos, entendeu? Que eu já estou com 79, mas eu não afasto. E minha esposa Era está aqui, ó. A gente não afasta das reuniões. São 2, 3 reuniões por dia, entendeu? E a gente vai além das reuniões presenciais. Então, isso é uma contribuição muito importante que você vai dar também para resgatar esse desejo, né? Esse idoso que está fora do voto. Parabéns, viu, Mauro? Obrigado, Para essa imagina. bomba atômica bem distante da gente, viu? Eu coloquei meu e-mail aí, tá? Se alguém quiser passar e-mail, essas coisas, fica tranquilo, tá? Obrigado, Mauro. Parabéns. Foi excelente a sua colocação aí, esse alerta seu aí, para a gente não permitir que seja puxado aí o gatilho dessa bomba atômica. Acho que foi muito interessante aí, acho que alertou a gente bastante. E certamente vamos ter que atuar aí como repetidores aí, né? Para a gente fazer com que mais pessoas tomem conhecimento disso e fiquem mais atentos a seus filhos, seus netos, para a gente evitar esse mal que a internet está causando aí em toda parte, né? E aí você falou que no Brasil, ainda mais ainda, por estarmos alheios, vamos dizer, a essas coisas que estão acontecendo e permitindo que os nossos filhos e netos aí sejam contaminados com esse mal aí. Parabéns. Eu gostaria de Obrigado. convidar a companheira Maria José, presidente do Rotary Clube de Feira de Santana, Nova Geração, para fazer a entrega virtual do seu certificado. Maria José, abre o microfone. Pronto, certificado. Rotary Clube Feira de Santana, Novo Horizonte, e o Rotary Clube de Piauí, Vale dos Rios, e o Rotary Clube Feira de Santana, Nova Geração, confere o presente certificado a Mauro Rinaldi, por ter ministrado a palestra com o tema Dependência da Internet e a Terceira Bomba Atômica. Feira de Santana, 29 de julho de 2025. Unidos para fazer o bem. Obrigada. Passamos a palavra aí a Mauro para fazer suas considerações finais, Mauro. Não, eu agradeço muito, que eu falei para vocês, né? Quando a gente se doa, a gente tem reconhecimento, né? Por que que o Rotary ele é saúde, né? Porque é uma instituição que você está aí sabendo que está ajudando o próximo. Então, tem mulheres que não engravidam e faz um monte de teste e não adianta. Aí ela adota, o que acontece? Ela engravida no outro dia. Por quê? A partir do momento que ela pega aquele recém-nascido, ela começa a se sentir o quê? Reconhecida. E isso destrava. Então, as pessoas que vão do Rotary, sabendo que está ajudando o próximo, ela se sente reconhecida. Então, por isso que o Rotary é saúde, ele proporciona saúde. Entendeu? Então, esse é um trunfo bacana. Então, como vocês me chamaram aqui, eu que agradeço vocês pela oportunidade, porque eu me sinto reconhecido, porque o Rotary são pessoas formadoras de opinião, e eu sei que essa palestra não vai ficar só aqui, vocês vão passar para frente, né? Então, é aquela coisa, né? É a onda que a gente fala, né? Vai passando, vai passando. Então, é isso, eu que agradeço. Ok, ok. Tá bom, pessoal? Deixa eu ir lá, porque eu consegui enrolar um. Agora ele está me cobrando aqui. Ok, Tchau, fica com Deus, viu, pessoal? Qualquer coisa, eu tô aqui, viu? Mauro, eu vou te dar um alô, eu quero fazer o teste do TDAH, viu? Ah, eu te passo agora. Agora não, agora eu te Não, mas passo. você vai Aí dar você aula. faz. Muito obrigada, viu? Não é diagnóstico, né? Mas é bem para Claro, ter eu mais ou sei. menos Você Tô faz com entendendo, calma, tá tô bom? entendendo. Mas muito Tchau, obrigada. pessoal. valeu, Mauro. Tchau. Obrigadão, obrigadão mesmo, hein? Os membros da mesa aí, gostariam de fazer alguma consideração? Maria, Maiane,
Boa Eu, sorte. companheiro, Ó, é, não sei se o palestrante já saiu, mas eu gostaria de agradecer pelo momento, né, companheiro? E a gente, esses momentos são bastante importantes porque a gente reflete, né? É, a gente lembra, a gente que trabalha com a educação, a gente lembra como é o ambiente escolar, a gente que tem convívio com criança, a gente percebe o tanto que tudo isso que ele disse é verdade e o tanto que isso é preocupante. Ultimamente eu fiz uma limpeza também do meu convívio em rede social, sabe? Porque eu percebi também a toxicidade que a gente vive, o mundo da fantasia, né? E me afastei. E assim, demorou alguns dias para eu entender que no meu celular não tinha mais rede social, só tinha WhatsApp, porque a gente hoje até ferramenta de trabalho, né? Mas Instagram, Facebook, nada disso. Então, assim, e você se sente muito. É como se você estivesse sendo abafado pela, sabe, imprensado na parede, assim, para usar, e é sufocante essa sensação. Então, esse momento agora foi muito bom para mim, porque eu revi, né, meus conceitos. Eu vi até no bate-papo aí, nas mensagens, os companheiros de que é com excelente ideia, que é o entretenimento, né, trazer esse Desconectados, que foi assim que eles chamaram o projeto, e eu já pensei aqui, levar para o bairro e aí lá tirar essas crianças dessas movimentações e levar realmente para aquilo que realmente interessa, né? Então, eu agradeço a oportunidade dos companheiros aí em ter feito essa junção aí maravilhosa. E eu espero que a gente tenhamos outros momentos com outras reflexões para que a gente possa melhorar cada dia mais, né? Obrigada, gente. valeu, Mai. Ô Luiz, parece que Simeão de Teresina no Piauí quer falar. Quem é? Simeão, Pode falar, companheiro. Governador Luiz Augusto, muito obrigado pela oportunidade que o nosso querido Boa Sorte me convidou e quero também parabenizar o nosso palestrante. Ele é rotariano, o nosso palestrante? É rotariano, mas está meio afastado, parece. Acho que as Vamos atividades voltar. estão Mas mantendo eu fiquei afastado. maravilhado com o que eu vi. A gente acorda de muita coisa que a gente pensa que sabe. É um puxavante de orelha, governador, o que esse rapaz fez hoje à noite. Muito obrigado pela oportunidade que nosso Boa Sorte me deu e me convidar. Eu aqui de Teresina estou sempre às ordens. Aqui no Distrito 4.490, eu moro em Teresina. Eu fui governador em 97, 98, Luiz Augusto. Um abraço Opa, para todos. Muito obrigado pela atenção. valeu assim mesmo, obrigado. valeu, Ok, Simeão. obrigado. Eu quero também agradecer, né, pelo convite, Valdênio, Edjane, vocês, assim, nós aqui de Feira de Santana estarmos juntas, que momentos como esse venham realmente acontecer mais, que nós estejamos unidos, e, como Boa Sorte falou, os idosos afastados, onde é que eles estão, né? Qual o nosso papel, para a gente poder somar com eles, viu? Muito obrigada, companheiros, e uma boa noite. Obrigado, companheiro. Então, vai passando a palavra aí a companheira Valdênia para fazer o encerramento da reunião. Boa noite a todos, um forte abraço a todos aí, Valeu, tá? companheiro. Forte abraço. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de cada um e principalmente do Mauro Rinaldi por ter aceitado, né, o convite e ter feito uma palestra tão brilhante, tão esclarecedora e que todo mundo saia assim multiplicando essa informação para que a gente possa que a gente consiga que essa bomba atômica não estoure nas nossas casas, nas nossas famílias e nas nossas comunidades. E como Rotary é saúde, como ele bem disse, né? Então estamos aqui imbuídos de multiplicar essa informação. Gostaria de agradecer a Luiz Augusto por seu brilhante papel no protocolo e todos os nossos companheiros, Maria José, companheira, Maiane, do Piauí, e que a gente consiga cada dia mais fazer o bem juntos, não é? Para fazer o bem. E convido a todos para saudar o pavilhão nacional. Muito obrigada. Valeu, obrigado. Olha, eu quero Gostaria dizer de que eu já estou vendo outro palestrante, viu? Mandei uma mensagem aqui na cara de pau no Insta.
A assessora dele me respondeu, até convidei para vir para essa reunião. Então, assim, é um cara que vem fazendo um trabalho muito bom com os jovens. E só vão fazendo orações aí para Deus abençoar, viu? Cara, eu gosto muito do trabalho dele. Então, aí eu já tô, ó, os clubes aqui estão juntinhos, já estão sabendo. A gente pode escolher até a data, outra data do dia, né? Por causa dos outros clubes. Mas Ou desconectados aí de Jequié, viu? Para trazer mais essa energia para a gente. é mesmo, fala você desse projeto, uma boa ideia. Boa Boa. noite, Neide. Boa Ô, noite, gente, parabéns pela reunião. ó, Um Neide abraço. Brilho aí, Boa boa noite. noite, Neide Brilho, ó, Neide do Rio de Boa Janeiro. noite, Seria, obrigado. seria Boa noite, possível Zélia, também de disponibilizar a Jacobina. gravação para gente? Seria Sim, companheiro, está possível? sendo gravada, nós vamos colocar no canal aí do distrito.